Salve, salve, queridos amigos do canal Rups, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês, na verdade a maioria de vocês já conhece, seu Guilherme Ranudi. Como é que tá, seu Guilherme? Maravilha! O seu Guilherme, ele é idealizador de um projeto chamado Recicle a Vida, onde lá existe um ecossistema todo relacionado a, acredite se quiser, produção, implementação desses veículos e a operação deles de fato, não é isso, seu Guilherme? Exato. Que proporciona a inclusão social, que proporciona retirada de milhares de toneladas de resíduos da rua, gera renda. Quer contar um pouquinho pra gente sobre isso? Uma cooperativa de catadores que produz plástico moído granulado. Olha só, em um galpão aqui em Ceilândia, começou a exportar a matéria-prima para uma multinacional japonesa. Então, essa maravilhosa obra de inclusão social, que é a menina dos meus olhos, a coisa que mais me emociona, né? A Recicle a Vida tem por finalidade, como o próprio nome, reciclar a vida das pessoas que estão lá nos segmentos, nas atividades mais sofridas da sociedade, as pessoas que não encontram emprego, porque não tem capacitação, não tem apresentação física, não tem dialética, né? E essa enorme população, é 40% da população brasileira em idade economicamente ativa está inativa ou subativa. Porque não encontraram a colocação que lhe cabia com um reconhecimento. Ou o cara vai morar numa condição subhumana, ou ele vai fazer parte da estatística de acidente de trânsito. Então o Recicle a Vida, ele começa com segmentos os mais sujeitos ao preconceito na sociedade. Quais são? Os moradores de rua. Quem dá oportunidade, quem dá emprego para o morador de rua? Moradores de lixão, os heróis brasileiros que vivem em condições subhumanas, no entanto, não lançam mão de nada que lhes pertença para garantir o seu sustento. E os presidiários. Quem dá oportunidade para presidiário? O índice de reinserção penal é 92% no caso masculino, porque não existe dentro da sociedade ou dentro das instituições, dentro do governo, soluções para integração, para reinserção social, para transformar essa população que é um ônus para a sociedade num bônus. Entende? Então, a gente precisa ter a humildade no coração de reconhecer esses extraordinários sucessos, modelos de desenvolvimento, de superação e proporcionar isso para a nossa população. Fantástico, seu Guilherme. Entende? De verdade, para você que está aí nos assistindo, hoje, o vídeo de hoje, ele é muito mais do que simplesmente falar sobre veículo elétrico, ele é falar sobre uma sociedade mais justa e solidária. A inclusão de pessoas e de possibilidades. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está falando aqui, né? Tirar as pessoas da coluna de débito moral e econômico, reciclar a vida delas, dar a elas dignidade, como a gente faz. Então, entra na Recicle a Vida, é recebida por uma madrinha, uma assistente social. A pessoa chega de cara, é designada uma pessoa que vai cuidar dela. Que é a que acompanha aqui no... a motorista do veículo. Uhum. Aí a madrinha acolhe e segunda coisa que ela precisa, higiene. Ela veio do lixão, veio de uma condição muito humilde. Então tem um vestiário lindo, toalhinha branca, a coisa mais bacana. A madrinha dela ensina a higiene direitinho e dá a ela um uniforme completo do programa, desde o sapatinho até o boné. Caramba, então propicia a higiene pessoal e ainda fornece a indumentária. Legal demais. Aí nós vamos na nossa escola de corte e costura, onde os uniformes são a primeira chance de profissionalização, escola de corte e costura. Quem você colocaria para ser professora ou professor de uma pessoa que está vindo do lixão, está vindo da exclusão, está vindo de uma prisão? Alguém que já esteve lá antes. Alguém que já esteve lá antes. Faz todo sentido. Então todas as nossas professoras ou professores são egressos ou do sistema penitenciário, ou dos lixões, ou das clínicas, para que a integrante, a nossa acolhida, ela tenha um norte, tenha uma esperança de um dia poder ser uma professora
ou algo do gênero também. Aproveitando o gancho do Recicle a Vida, então essa seria uma pessoa reciclada, Isso! cuidando de um reciclando. Isso! Genial, genial. Cara, gostei. Posso plagiar você? Por favor, é nosso. Aí depois nós vamos para a nossa segunda oportunidade profissionalizante, que é a nossa escola de esteticistas, porque ela está vestidinha, mas ela precisa de... Cuidar do cabelo, dos cabelo, dentes, das unhas. Até a depilação e maquiagem. Maquiagem. Aí as nossas alunas, que também são egressas do mesmo meio, durante 2 horas dão maior acolhimento, maior amor para ela. É bom, o que acontece, adivinha, na hora que ela olha no espelho? Ela volta a se amar, ela volta a se ver na sociedade. Ela olha para o outro e fala, eu sou mais um tipo esse. E o que acontece com a emoção dela? Nossa, eu imagino, seu Guilherme, que isso deve ser algo que... Nunca ninguém fez nada para ela assim. E o que acontece com as nossas alunas? Todo mundo chora. Eu acredito, estou tendo que segurar aqui. Cara, é coisa tão bacana você ver que com tão pouco você consegue mudar tanto. A gente está falando de novo de pessoas, né? Não é de economia, não é de meio ambiente, não é isso? Não é de carro elétrico, não é de nada. Isto aqui é só um instrumento, um veículo para você fazer gente feliz. Nossas mulheres são exemplo de força, inteligência e cooperação no trabalho. Por isso, exercem um papel estratégico na triagem e seleção de aproximadamente 1.500 toneladas de material reciclável por ano, gerando valor e contribuindo para a preservação do meio ambiente e também para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Aí, depois daquele momento emocionante, já está na hora do Comer. almoço. Aí nós vamos para o nosso restaurante. Nós servimos 3 refeições todos os dias, refeições super saudáveis, não tem nada artificial, nada embalado. E por que precisa ser saudável e ter um bom sabor? Porque aquilo é um prazer de estar ali se alimentando e ter um bom custo. Porque a pessoa mais humilde é a que mais gasta proporcionalmente ao que ganha para poder se alimentar. Normalmente é fatia expressiva da renda, né? E se não for saudável, vai gastar dinheiro aonde? No médico depois. E normalmente come não saudável por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, vai lá, compra um dos 10 piores alimentos do mundo, tem uma relação lá na internet, você vê. A base da alimentação errada da pessoa pobre é querer se satisfazer com um dos 10 piores alimentos do mundo. Entra lá para você ver. Preciso dar essa buscada. E então, salgadinho aí deve estar gastar nessa lista, né? Salgadinho de milho, batata frita, certeza. batata recombinada, e aí vai, né? Então é uma coisa absurda, refrigerante. Então tem que estar lá no assunto. Então a pessoa chegou, ganhou um anjo que cuida dela, ganhou tratamento decente de asseio pessoal, vestimenta, né? E agora alimentação. Aí nós vamos, aí ela comeu, aí ela se adorou o que comeu, e nós vamos na nossa terceira escola profissionalizante, que é culinária. Culinária. Ali aprende salgadinhos e doces para festas, aprende panificação, aprende a ser uma cozinheira, um cozinheiro. Cada uma de nossas associadas tem acesso a refeições de qualidade, preparadas e servidas 3 vezes ao dia, e também plano de saúde privado, curso de alfabetização e cursos profissionalizantes de informática, corte e costura, cabeleireiro e manicure. E aí, profissionalizante, então, ele já passou pelo curso de costura, já passou pela culinária, vai mais à frente, Esteticistas. né? Também curso profissionalizante. Curso profissionalizante. Legal. Todos os cursos são 3 meses. Uhum. E nada pode ser de graça, porque senão a pessoa perde a noção do mérito. Como eu adoro parafrasear um dos grandes poetas brasileiros que fala do coração, o Luiz Gonzaga, ele dizendo para os políticos que exploravam a indústria da seca, submetendo os nordestinos, né, que agora, graças a Deus, tem água, antes não tinham,
né, dizendo o seguinte: meu senhor, o nordestino dizendo para o político, uma esmola a um homem que é são, ou lhe enche de vergonha ou vicia o cidadão. Então as pessoas não precisam de esmola, elas precisam de autoestima. Afinal, para não ficarem viciados ou envergonhados na vida. Sim. Então, o que a gente tem que fazer como iniciativa privada é fazer aquilo que a gente gostaria que todo governo fizesse. Dar condição. Dar condição, dar oportunidade de trabalho, mesmo para os segmentos mais difíceis da sociedade, como nós fazemos no Recicle a Vida, e a gente escolheu os segmentos mais difíceis por uma simples razão. São os mais excluídos. Os mais excluídos. Se você conseguir reciclar a vida dessas pessoas, trazerem para a inclusão, tão mais fácil vai ser para alguém que não tem a mesma origem, a mesma... Quer dizer, se aquele perfil mais difícil vocês já têm êxito, imagina que no mais fácil a coisa se fecha sozinha. Exato. Então aí o que acontece? Depois da nossa escola de culinária, nós vamos para a Horta do Futuro. Porque no quintalzinho da casa dela, no verão é um poeirão. E na época de chuva, que é o inverno, é lama. Mas ali ela vai participar da atividade laborterápica mais fantástica que existe no mundo, que é participar do milagre da natureza, milagre de Deus. Você imagina uma sementinha, daqui a pouco virou um tomateiro. Aqui não tem nada que possa fazer mais benefício para a alma, para as emoções da pessoa, do que participar do milagre da natureza. E ali ela tira nutrientes para uma família de 3 pessoas. Quer dizer, de uma sementinha com um pouco de terra e água, logo estão se alimentando. Está se configurando o milagre da criação. E a gente faz uma analogia com a nossa própria vida, né? A gente era uma sementinha, não é? Olha a gente hoje aqui. Só que a gente tem que fazer agora o milagre de perpetuar isso. Temos que reproduzir essa fórmula, né? Não é? Sensacional. E a gente também ensina ervas medicinais, para não precisar ficar comprando remédio, ervas aromáticas, para dar sabor à vida também. Né? Quem encontre, quem deseje proporcionar aos seus familiares ou às pessoas que trabalham nas suas empresas soluções para eliminar sofrimento, estamos aí à disposição, porque não tem nada mais gostoso do que tirar uma lágrima de tristeza e colocar uma lágrima de sorriso. Depois da escola de culinária e da Horta do Futuro, nós vamos para a escola de alfabetização de jovens e adultos, porque nós não admitimos analfabetos funcionais. Não adianta ir para a escola e não saber interpretar um texto. E para participar das nossas atividades, precisa estar sendo alfabetizado. Legal, é importantíssimo. Na verdade, o senhor coloca assim como precisa, mas quem precisa é a pessoa, né? De fato, é bom para a empresa? É, mas, no entanto, quem precisa de fato isso é o cidadão, não é? Exatamente. É o ser humanozinho que está ali. Né? Aí depois nós vamos para onde? Para as outras escolas que são importantes para a atividade de manutenção de todo o sistema, que é baseado nisso aqui: entrega de alimentícios e coleta de recicláveis, divulgação de mídia e patrocínio das empresas que precisam de E ou ASG. E olha, você vê que coisa linda. Depois nós temos as outras profissões que precisam estar lá também, porque os veículos precisam de eletricista, precisam de pintor, precisam de tapeceiro. Tudo isso monta um ciclo de virtuosidade. E existe esses cursos profissionalizantes dentro da Recicle a Vida também? Exato. E nós, a nossa empresa, que foi a que criou a Recicle a Vida, se tornou, entre outras coisas, o maior empregador de mão de obra apenada do Brasil. Uau! Você sabe por quê? Não. Porque tudo começou com como eu vou fazer para criar um veículo para essas pessoas poderem fazer o porta a porta. Ninguém queria dar bola para mim. Eu falei, então já que ninguém quer, eu vou fabricar o triciclo. Só que eu precisava de profissionais. Eu precisava de pintor, eu precisava de serralheiro, eu precisava de tapeceiro. Aí, essa amicíssima minha, das pessoas que eu mais admiro, que era assistente social há 50 anos atrás, e ela falou para mim, Guilherme, eu sei aonde você vai
encontrar uma mão de obra legal para tudo que você precisa. De repente, a Maria de Lourdes Abadia, meu amor, adoro essa moça, é uma pessoa que até hoje tem uma humildade incrível, né? Trabalha com o coração e não com a mente, a vida toda pelas pessoas mais humildes. Ela pegou e me botou no carro dela lá, sabe onde eu fui parar? Numa sala com uma centena de presidiários dentro do presídio da Papuda. Uau! Dentro do presídio mesmo. E aí, lá no presídio, nós montamos a fábrica dos triciclos. É lá que começa então, seu Guilherme? Exatamente. Uau! Então o Recicle a Vida, ele começa com os segmentos os mais sujeitos ao preconceito na sociedade. Os presidiários. Quem dá oportunidade para presidiário? O índice de reinserção penal é 92% no caso masculino, porque não existe dentro da sociedade ou dentro das instituições, dentro do governo, soluções para integração, para reinserção social, para transformar essa população que é um ônus para a sociedade num bônus. Então o segredo está em tirar esses segmentos da sociedade da coluna de débito e transformar eles, trazê-los para a coluna de crédito, através do quê? Do afeto, do carinho, da aceitação, do acolhimento, da preparação e da oportunidade de trabalho, com instrumentos que lhes permitam imediatamente gerar renda, sem precisar estar sujeito a mais uma rejeição social num processo regulamentar de recrutamento e seleção. E aquele veículo se torna um instrumento de condição social, liberdade para as pessoas que estão lá fora, para elas não precisarem ir por dentro de uma prisão um dia. Cara, deu para entender o quanto isso não é sobre tuk-tuks, não é sobre veículos elétricos, não é verdade? A gente está falando sobre uma coisa muito maior, né? Muito maior. Sobre realmente inclusão social, sobre tirar as pessoas da... não é só linha da pobreza, mas da... vamos dizer que a marginalidade, está à margem da sociedade, não se sentir parte. Quase fantasmas sociais. Exato, os invisíveis. Ou se são visíveis, são visíveis por coisas que não deveriam estar fazendo. E nem gostariam de estar. Então, se tivessem a chance de alguém lhe dar o que é o básico, o mínimo, acolhimento afetivo, para angariar autoestima, para poder amar a sua vida e amar a vida do próximo, ter um mínimo, higiene, roupa, apresentação física, alimentação boa, oportunidades profissionais, lugar para levar as crianças que tem na Recicle a Vida creche, atividades esportivas, atividades lúdicas, porque também o pobre não tem grana para poder participar de um clube. Então é uma casa, um núcleo de aprimoramento e acolhimento humano, reciclando a vida das pessoas para que elas se sintam valorizadas diante da sociedade e diante de si mesmo. Queria pedir para você, quem quiser conhecer mais do Recicle a Vida, aonde pode encontrar informações? Pode acessar o site da empresa do João Guilherme, dos meus filhos, Cicloway. Por lá eles vão acessar, ou mesmo o site do Recicle a Vida. Eu faço questão de ajudar cada um que quiser mudar o curso da história, e está bem fácil disso. Conte com a gente, porque estamos juntos. Viemos aqui, falamos sobre o tuk-tuk, o comboio e a aplicação que isso traz, os benefícios para a sociedade e principalmente a gente falou sobre os benefícios que traz para o ser humano, não é isso? Exato. E agora eu peço para que o senhor, até a gente caminhando para o final, fale a sua motivação pessoal principal sobre tudo isso, assim. Não foi um negócio, né? Nunca. Acho que nada que eu fiz na minha vida, eu coloquei o ego na frente da alma. Nada que eu fiz na minha vida, eu coloquei as ambições de status, as ambições financeiras, econômicas. Quer dizer então, seu Guilherme, que eu estaria certo em dizer que a sua maior plateia fica dentro do seu próprio coração? Que é ali mesmo que você se realiza, quando você olha os benefícios que você faz para o outro. Você está feliz pelo outro, mas você está feliz por ter proporcionado isso? Olha, outro dia tive uma homenagem maravilhosa, super emocionante, chorante, etc., lá na Recicle a Vida, quando a gente estava inaugurando as novas escolas. E o que eu disse para todas aquelas pessoas que estavam ali me prestigiando:
Eu disse, eu é que tenho que agradecer, porque vocês não têm ideia do benefício que vocês trazem para mim, me dando a oportunidade de ser o que eu sou. E eu é que estou sendo agraciado, eu que estou sendo o maior beneficiado disso tudo, porque não tem nada na minha vida que eu tenha conseguido em termos de conquista material, nada na minha vida que eu tenha conseguido em termos de prestígio das pessoas, nada na minha vida que eu tenha conseguido porque eu tive vários acertos e outros tantos não, que tenham proporcionado para mim uma felicidade que transborda, transcende o coração. É algo inexplicável, tão grande que é muito maior do que você. Então eu é que tenho a agradecer a oportunidade que essas pessoas tão simples de Deus me proporcionaram para conhecer o Deus que habita dentro do meu coração, que é essa força do amor que transcende totalmente o nosso controle, nosso desejo de estar organizando e controlando as coisas. Não existe. O amor é incontrolável quando ele é incondicional. Genuíno, incondicional. Seu Guilherme, eu não tenho nem o que... Posso te dar outro abraço? Posso te dar outro abraço? Nossa, muito gostoso mesmo poder ter passado por esse bate-papo de amigo com essa figura aqui de verdade, assim, o seu Guilherme. Tem muita gente que conhece ele pelos feitos, pela história, trajetória dele dentro da mobilidade elétrica, mas eu humildemente vou dizer que eu conheço um pouquinho do coração e isso me deixou muito feliz. Muito obrigado de verdade, seu Guilherme. Eu que agradeço a extraordinária oportunidade que você está me proporcionando da gente estar aqui, os teus anjinhos da guarda, como os nossos anjinhos da guarda, tomando conta totalmente dos nossos pensamentos e das nossas palavras, que é o que a gente tem que estar sempre. A serviço dos nossos anjinhos da guarda no amor. Mais nada. Obrigado, seu Guilherme. Muito obrigado. Eu estou abraçando aqui no meu pai, vocês estão vendo? Obrigado mesmo, de coração. Foi um prazerzaço e eu não vejo a hora da gente fazer o próximo. Vamos juntos no nosso programa, né? É isso aí.